Vamos lá para mais uma live? Bom, se você não me conhece, meu nome é Gislaine Oliveira, eu sou nutricionista funcional e amo falar de emagrecimento feminino. E aqui com vocês, eu não quero só que vocês emagreçam, eu quero sim que vocês permaneçam para sempre sendo magra para o resto da sua vida, tá bom? E o nosso tema da nossa live de hoje é um tema incrível. Nós vamos falar sobre dicas de como não ficar inchada, ou dicas de como desinchar, ou dicas de como, ficar com o abdômen menos estufado. Então vamos lá. Boa noite, boa noite. São dicas então para desinchar e emagrecer. Tema da live já tá aí. Dicas para desinchar e emagrecer. Bom, vamos lá, que hoje tem bastante conteúdo. Eu preciso que você pegue caneta e papel, porque hoje, de fato, a gente vai resolver seu problema. E quase todo mundo acredita que inchar, é algo que acontece e que é para ser assim mesmo. Tem mulher que incha tanto que já acostumou. E nunca se viu, na verdade, tendo aquele abdômen mais sequinho, Então, a gente vai resolver isso de uma vez por todas. E não é, tá bom? Não é tomando chá de hibisco que de fato você vai conseguir desinchar. Porque, claro, todo o processo de inchaço que a gente tem, a gente precisa primeiro entender quais são as causas. O porquê que ele deve estar vindo, O que será que a gente está fazendo que esse inchaço acontece? E eu vou dizer, antes de cair no método, e antes de eu me conhecer e fazendo as estratégias metabólicas que eu tanto amo, eu vivia inchada. Eu vivia inchada. Ela que era a pessoa que não tinha o abdômen, dos sonhos. Então eu quero muito que vocês tenham, esse abdômen, essa barriga dos sonhos. E é claro, a gente só vai conseguir isso se de fato você entender o que está acontecendo com o teu corpo. Então, as causas do inchaço e desse desconforto todo, porque sim, ele pode doer, Existem alguns inchaços que doem, tá bom? Alguns deles doem, mas eu não vou me ater àquele inchaço que dói. Eu vou na verdade falar bastante sobre aquele inchaço que você se sente mal. Sobre aquele inchaço que você ontem estava com uma calça jeans do tamanho X e hoje pela manhã você foi colocar e simplesmente você não entrou. Ontem você estava com um vestido bonitinho, que até estava certo no abdômen, hoje você colocou, pronto, tá tudo esquisito. E o que pode acontecer? Bom, primeira coisa que eu preciso te dizer, você é mulher, assim como eu. E infelizmente ou felizmente, nós sofremos muita alteração hormonal. Muita. Então assim, todo momento que antecede a tua menstruação e todo momento que antecede a tua ovulação, de 7 a 5 dias, existe, na verdade, um extravasamento de líquido intracelular. Então, é algo fisiológico, faz parte do seu corpo. E isso acontece, de fato, pela queda do estrogênio, E pelo aumento da progesterona. Então, é claro, isso vai acontecer, isso é normal acontecer. O que não é normal acontecer é, geralmente, você pesar a balança e você perceber que você ganhou 3, 4 quilos nesse momento. Até mais ou menos 1 quilinho, tá tudo bem, tá normal. Você não precisa ficar muito grilada com isso. Mas se você ganhar mais do que 1 quilo, sim, a gente precisa, na verdade, fazer correções desse desvio de estrogênio e progesterona de um jeito mais saudável, um pouco mais eficiente. E aí existem, na verdade,
alguns suplementos que vão te ajudar muito nesse momento, bastante. O primeiro suplemento que pode te ajudar bastante com relação a isso aí, né, com esse extravasamento de líquido intracelular que acontece mesmo, acaba sendo óleo de borragem. Eu acho que todo mundo já ouviu falar em algum momento, né? Uns anos atrás ele estava muito em evidência. Então você pode usar óleo de borragem, ele é de fácil acesso, a gente encontra até mesmo em loja de produtos naturais, a granel. A granel, assim, ele não é vendido a granel, mas naquelas lojinhas de produtos naturais vocês vão encontrar muito fácil outro óleo que ajuda na correção desse desvio, óleo de linhaça. Óleo de linhaça é barato, é fácil de encontrar também e a gente pode comprar até mesmo em cápsula. Pode ser um suplemento que vai te ajudar muito. E sabe o que o óleo de borragem junto com o óleo de linhaça faz? Trabalha muito o eixo de cortisol também dentro do nosso corpo. Então isso vai fazer com que, por exemplo, lá durante a sua TPM, que você fica morrendo de vontade de comer alguma coisa doce, ele já vai tentar dar uma consertada. Então vale bem a pena a gente partir para alguma suplementação um pouco mais individualizada. Outro que eu gosto bastante, mas aí já é um pouco mais caro, mas ele tem uma resposta muito interessante, é o DHA, é o óleo de DHA. É uma outra fração do óleo de peixe, mas ele é um antioxidante fantástico. Então ele consegue retirar grande parte desse líquido intracelular que a gente tá, né, que tá muito lá estreito dentro do músculo, e consegue levar isso para as outras camadas. Então isso vai fazer com que você fique bem sequinha. Poxa, Nutri, mas e se eu não tiver agora nenhuma condição financeira para comprar suplementação? O que eu posso fazer? Existe alguma coisa, alguma alimentação que dê para fazer que faz essa correção? Tem sim, tá bom? E eu gosto bastante de chá de erva baleeira. Então, chá de erva baleeira, neste momento apenas, tá bom? Só durante a TPM e só nos 5 dias antes que antecede aí o seu período de ovulação, você pode entrar com 1 xícara ao dia, só 1 xícara ao dia. A erva baleeira é uma erva bem potente, ela é bem poderosa, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas segue essa orientação que não vai ter problema nenhum. Você pode encontrar erva baleeira, você encontra fácil também nas lojinhas de produtos naturais, você encontra também na loja de manipulação, você encontra, mas eu não aconselho a tomar a erva baleeira em cápsula, tá bom? Faz o chá, porque ele é mais seguro, é mais eficiente, porque você vai acabar ingerindo, de fato, assim, a quantidade de fitoquímicos ela é mais controlada, então faça essa opção que vai ser melhor para você, tá bom? Boa noite para quem foi entrando, meninas. Outra coisa que pode acontecer muito para que de fato você vá sentindo, né, esse inchaço ao longo do dia, e que lá no final do dia teu abdômen tá muito grande, é o excesso de alimentos com muito sódio. Aí você vai falar assim para mim: ai, Nutri, mas eu escolho sempre os alimentos que têm menos sódio. Será? Será que de fato a gente escolhe os alimentos que têm menos sódio? Ou a gente sai pegando de fato aquilo que a gente tá com vontade de pegar? Porque eu vou ser sincera, aqui mesmo, eu vou dar uma regrinha para vocês que vocês vão entender. Uma continha bem básica. Aqui em casa mesmo, eu fui dar uma olhada lá na minha geladeira. Eu tenho certeza que todo mundo aí tem manteiga dentro de casa. Não tem manteiga? Pois bem, eu fui dar uma olhada na minha manteiga com sal para saber de fato o quanto que ela teria, né, de sódio. E essa manteiga com sal, eu me assustei. Porque a recomendação, tá bom? A recomendação de sódio por alimento, por porção do alimento que você vai ingerir, é no máximo até 4 miligramas. 4 miligramas. E na hora que eu fiz essa continha, que é, na verdade, pegar a informação que está no rótulo, exatamente a informação que está no rótulo, e dividir pela porção
tamanho da porção que tá também no rótulo, eu me assustei. A manteiga, na verdade, ela tem 6,5, né, gramas de sódio. Então, para a gente entender que de fato, assim, a gente ingere muito sódio. A gente sim, a gente tem esse hábito. Tudo que a gente compra hoje tem sódio. Seja o sódio normal, né, de adição normal, ou seja, na verdade, aquele outro sódio que é o pior tipo de sódio, que é aquele sódio mascarado que a gente não consegue identificar lá na lista de ingredientes. Então, pensando nisso, pensando em acúmulo de sódio que você tem no corpo, tá? Vale muito a pena o quê? Como a gente faz para combater isso? É você tomar a quantidade de água ideal por dia. E eu não vou mais falar qual é a quantidade de água ideal por dia, porque agora eu vou falar de um outro jeito para vocês. Vocês vão tomar água até na hora que for no banheiro, olhar para o xixi no vaso e não ver cor nenhuma do xixi. Aí quer dizer que de fato tá tão diluído, né, a sua urina, que não tem cor de nada. Essa é a sua urina ideal. É assim que você tem que fazer todos os dias. Ai, eu fui fazer xixi à tarde, saiu super escuro. Ah, minha filha, corre. Corre porque você é uma bombinha de sódio, né? E mesmo que você faça opção por alimentos saudáveis, tá bom? Mesmo que você está aí numa estratégia de jejum, mesmo que você está numa estratégia de low carb, a gente é rodeada por sódio. É quase impossível não ter sódio nas coisas que a gente come. Então, tá bom? Faz isso. Toma o máximo de água que você puder. O máximo de água que você aguentar. E água a gente toma sem estar com sede. Água é assim. Não espera estar com sede para tomar. Hoje, por exemplo, é um dia super chuvoso e tá frio. Eu não tive nenhum estímulo para tomar água, né? Estímulo de sede. Então, a gente precisa de fato tomar água, independente da nossa vontade e do nosso querer. Sempre lembra dessa regrinha que eu acabei de falar. A quantidade de sódio por porção. E isso não é do meu achismo não, tá bom? Isso, se você entrar lá no site da OMS, você vai ver lá essa recomendação de sódio. É 4 miligramas por porção. E aí dá né? Outra coisa que pode estar assim contribuindo para que você fique cada vez mais inchada, para que as coisas não vão fluindo, né? É você estar com o intestino doente. Quem tem o intestino doente não consegue desinchar, nunca, em nenhum momento. Nossa, e por que, Gi? Por que isso acontece? O que tem a ver? A água, né? Eu tá inchada lá com o meu intestino. Porque o teu intestino, ele comanda tudo na tua vida. Tudo. Desde a hora que você vai dormir até tudo. Tudo de fato. Até no momento que você vai lá para fazer o seu número 2. Exatamente isso, né? Então, tudo que acontece no teu corpo tem sim a ver com o seu intestino. E se o seu intestino estiver doente e tiver com a parede dele toda furadinha, microscopicamente toda furadinha, que sim tem um nome que se chama leaky gut, vai ter perfusão. E se existe perfusão, o que está dentro sai, o que está fora também sai, fica lá. Isso quer dizer que tem líquido extra e intracelular rodando demais. Fora, é claro, as bactérias, os vírus, os protozoários, tudo aquele monte de coisa que está lá dentro do seu intestino, tá bom? Então, só isso por si só faz com que você inche, porque isso é um processo de inflamação e que vai inchar. Ah, mas como é que eu sei se eu tenho leaky gut? Como é que eu sei se eu tô com o meu intestino furadinho? Você tem vários sintomas.
Seu intestino nunca tá certo. Você vive uma morada. Você é aquela pessoa que não consegue ter ânimo ao acordar. Você é aquela pessoa que tem compulsão alimentar à tarde. As suas fezes nunca estão certas. Ou elas estão desandadas ou elas estão secas. Então, você tem de uma série de características de sintomas. Você tem a barriga inchada. Você tem, às vezes, fica lembrando de qualquer coisa que você coma. Às vezes, comendo uma fruta, tem esse processo de indigestão que é tão forte. Tudo isso vem do seu intestino que está doente. E que sim, a gente precisa ajustar muitas coisas do intestino. Muitas coisas. Mas a gente inicia cuidando da parede intestinal. Eu inicio, às vezes, com algumas estratégias de desinflamação que servem para o seu intestino e que servem para você como um todo. Então, tudo isso vai te ajudar a chegar no teu propósito de estar lá com o abdômen sequinho, que tanto você quer, tá bom? Outra coisa, nós fomos feitos para estar em movimento. A gente não foi feito para ficar parado. A gente não foi feito para não fazer atividade física. Você precisa fazer atividade física. Ai, Nutri, porque é tão ruim, porque eu não gosto, porque... Eu entendo tudo isso. Eu entendo perfeitamente. Mas, faz uma força. Vai fazer uma caminhada. Vai fazer um exercício de musculação. Vai fazer alguma coisa que você goste. Encontra alguma coisa que você goste. O processo de emagrecimento, né, e estar fazendo atividade física, ele não ajuda. Então, estar lá na academia não vai te ajudar a emagrecer. Não vai. Contudo, estar na academia e fazer atividade física te ajuda a regular hormônios, coloca em equilíbrio várias enzimas, te traz mais endorfina, então você vai ficar mais feliz, seu dia vai ser mais produtivo. Faz com que você ingira muito mais água, né? Então, assim, a gente só vê benefícios com a atividade física. Então, você precisa, sim, fazer alguma coisa. Você precisa ir para academia, fazer alguma coisa, ou que seja fazer alguma atividade física, tá bom? Isso vai te ajudar muito, muito, muito. E já emendando com o que de fato também vai te ajudar bastante a desinchar, bastante. Pode ser clichê a gente falar sobre isso, né? Principalmente num vídeo onde a gente quer desinchar, mas sono reparador faz desinchar. Nossa, que loucura! Como assim? Exatamente isso que você está entendendo. Se você dorme bem, se você tem uma qualidade de sono boa, onde você teve principalmente a passagem da melatonina na sua madrugada, que faz a correção dos desvios hormonais que você teve, faz a correção, na verdade, de algumas coenzimas, você vai levantar no outro dia muito melhor. Você vai levantar no outro dia estando com o seu abdômen sequinho. Então, sono é fundamental na nossa vida. Quantas vezes você já não acordou, se olhou no espelho e falou: meu Deus, tô com o rosto inteiro inchado. E eu vou ser sincera, eu sou dessas, tá? Eu às vezes acordo com o rosto muito inchado, muito inchado. Tem pessoas que têm uma característica genética que acordam com o rosto muito inchado. E aí, se a gente não cuidar, esse inchaço ele fica até o final do dia. Que significa que tudo está comprometido. Então, se você acorda com o corpo, o rosto inchado, tá na hora da gente fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. E a primeira coisa a se fazer é adequar sono. E para cada um, gente,
é um nível de sono. O que eu tô querendo dizer? Que tem um mínimo que você tem que fazer. Mínimo, ok? E isso também não é da minha cabeça não, tá bom? Não é achismo da Nutri, não, que ela quer que a gente fique mais tempo lá na cama. Antes fosse. Não é achismo da minha cabeça não, tá bom? É um estudo que é um paper, a gente chama de paper, da Harvard. Então, assim, eles lançaram esse paper já faz alguns anos, e onde eles classificaram faixas etárias de 0 até 60 anos. E a quantidade de horas que a gente tem que dormir ao longo de uma noite. Então, vamos lá. Para galerinha acima dos 30 anos. Galerinha acima dos 30, sinto muito. A gente tem que dormir no mínimo 8 horas. 8 horas significa, de fato, você dormir profundamente. Então, se você é aquela pessoa que não consegue dormir profundamente, ou porque teu cérebro fica trabalhando, ou porque você acorda no meio da noite, tem despertares noturnos, você vai estar inchado no outro dia. E pior, seu intestino também vai dar problema, porque é uma via que se comunica, tá bom? Seu cérebro e seu intestino se comunicam, e aí as coisas vão ficando difícil, entendeu? Você não é uma máquina. Pensa assim, tá bom? Deus nos fez numa imensidão profunda. Você é totalmente interligado. Tudo que acontece com você, nem que seja na ponta do teu dedo, tem conexão com alguma outra coisa. Então não acho que as coisas são isoladas, tá? A gente não é caixa, não. Então, olha só, primeira coisa que eu quero dizer para que você tenha um sono reparador, muito profundo, que a sua qualidade de sono melhore. Tá vendo essa luz azul? Tô com aqui, né, com um ring light na frente, uma luz azul, branca. Não dá. Não dá, tá bom? Você precisa já estar numa luz mais baixa, numa luz amarela de preferência ou desligada. Essa hora da noite, 8 horas da noite, desligada. É a melhor coisa, tá bom? Outra coisa que vai te ajudar muito na higiene do sono, que a gente chama, é tomar um chazinho antes de você dormir. Se você for uma pessoa muito ansiosa, o chá vai te ajudar bastante. Então escolha chás como camomila, erva doce, passiflora, mulungu, valeriana. São chás que vão começar a trabalhar cortisol também, que pode estar muito alto nessa hora e não é para estar. E ele vai conseguir dar uma diminuidinha. E vai fazer com que seu cérebro vá apagando cada vez mais. E é isso que é importante. Você precisa de fato dormir bem, porque a gente precisa de fato ter a indução da melatonina na nossa noite. E se você não tiver, todo o resto não vai dar certo, tá bom? Então é bem importante que você siga esse passo a passo que eu disse. Então, quais os alimentos também que podem te favorecer a desinchar? Já pensou em algum alimento que pode te favorecer a desinchar? Ó, o alimento que favorece a gente desinchar são os alimentos ricos em potássio. Se a gente tem acúmulo de sódio no corpo, eu preciso entrar, sim, com mais água, mas eu preciso também trazer potássio junto, para que esse equilíbrio vá se normalizando. E quais são esses alimentos? Pera, tem bastante potássio. Coco, muito potássio. Água de coco, bastante potássio. Quando você tá lá no mar, né? Você fala, vou tomar água de coco. Toma água de coco aqui também, tá bom? É uma bebida muito rica em potássio. Então é muito interessante. Pepino, muito potássio. Todas as castanhas, então, amêndoas, nozes, contém castanha de caju, contém muito potássio. Então, no nosso dia a dia,
no nosso dia a dia, melão. No nosso dia a dia é importante que a gente tenha sempre esses alimentos. E quase sempre as pessoas têm deficiência de potássio, quase sempre. Porque a gente vive hoje também no extremismo de algumas coisas. Água de coco é maravilhosa, mas é claro, você não vai tomar 1 litro de água de coco, tá bom? Mas você precisa tomar um pouco de água de coco ou comer o coco, tanto faz. É importante você comer pera, é importante. Pode ser que você não goste, mas é importante. Então, escolha esses tipos de alimento. Faça, se possível, todos os dias. Algum suco verde. Suco verde, se tiver pepino, vai te ajudar muito a desinchar. Mas não adianta tomar achando que vai dar certo, tá bom? Porque não vai dar certo, não. Então, é só seguir esse passo a passo, que eu tenho certeza que você vai começar a acordar com o abdômen dos sonhos. E melhor, você vai permanecer com o seu abdômen dos sonhos até a noite e você vai perceber que tudo vai mudar, tá bom? Vamos lá para as perguntas, então? O que vocês me têm de perguntas? Vamos lá. Deixa eu ver. Tinha uma pergunta aqui. Acabei de olhar o rótulo da minha manteiga aqui. É tenso, né? E eu vou ser sincera, para tudo, se vocês olharem, quase tudo, de fato, não tem a quantidade de sódio ideal que a OMS preconiza. Então a gente tem que fazer a nossa parte. E o nosso dever de casa é grande, né? Ingestão de água, escolher melhor tipo de alimento, e prestar atenção no que de fato o nosso corpo está mostrando para cada um de nós. Não esquecer do intestino, que pode ser que seu intestino esteja doente. Então, todas essas coisas aí são importantes. Como que toma os óleos que você indicou? O óleo de prímula e borragem. Óleo de prímula e borragem, eles são só suplementos. Então, são cápsulas. Você pode tomar de acordo com o que tiver lá no rótulo. Não tem problema nenhum. Com relação ao óleo de linhaça. Óleo de linhaça a gente encontra assim como se fosse o nosso azeite de oliva. Então, o óleo de linhaça você pode até mesmo temperar suas saladas. E é super, super saboroso, gente. Super saboroso. Então, vale bem a pena. Já puxando um gancho, não sei se eu falei do abacate. O abacate é uma fruta que tem bastante potássio, tá bom? Óleo de abacate também é maravilhoso. Ajuda bastante nesse processo de deixar, né, o corpo com bem menos sódio. Então, também para temperar a salada, enfim, dá para colocar no shot pela manhã, uma colherzinha de café pequenininha no shot pela manhã já vai ajudar bastante. O suco verde toma logo cedo? Tanto faz. Suco verde é sempre assim, é o momento que der para você. Eu sempre peço isso. Qual que é o momento que você acha que vai dar para fazer o suco verde? De manhã. Então vamos fazer de manhã. Com o que pode trabalhar no suco verde congelado? Sem perder muito os nutrientes. Pode colocar couve, pode colocar alface. Eu gosto de trabalhar no suco verde com couve e alface. Porque o alface tem bastante potássio, a couve não. A couve tem mais óleos do compostos, tem mais ácido gráfico, mais uns óleozinhos diferentes e fibra. Então eu gosto de trazer o alface junto. Então, o que pode ser lá tudo congeladinho? Dá para colocar, então, dá para fazer rolinho. Então lava a couve toda, lava, seca ela bem sequinha, com um papel toalha, tudo sequinha, tá bom? Aí vai fazer rolinho dela. Nesse rolinho ou trouxinha, você não pode macerar a planta,
tá? A folha. Então, vai ser a couve, vai ser o gengibre e o pepino. E aí, você vai enrolar. Enrola tudo lá. Enrolou. Ótimo. Já tá pronta um pedacinho. Então, aí você vai guardar tudo nesses rolinhos. E você vai colocar só assim, eu quero fazer meu suco verde de manhã. Beleza. Você vai tirar uma dessa, trouxinha, colocar no liquidificador, espremer limão, água e mais nada. Só. Bem tranquilo desse jeito, tá bom? Dá pra ser feito. Agora, eu gosto de uma outra também que traz um pouco mais de sabor. Por exemplo, a gente pode fazer exatamente essa com um cubinho, de 1 a 2 cubinhos de gelo de água de coco. Então, exatamente nessa base que a gente fez, então, a trouxinha com gengibre, pode colocar meia maçã também, se quiser, para quem gosta de colocar, pode ser colocado sim, o pepino e amarrou. Amarrou, já tá pronta. Congela desse jeitinho. E vai congelar separado disso tudo aí, na forminha de gelo, o seu suco de coco, sua água de coco, perdão. Então, é só tirar na hora, completar com água e pronto. Também é uma opção super prática, que vai ter bastante potássio nesse suco, bastante potássio. Mas tá aí, gente. Estratégia antioxidante e detoxificante tem que ser feito diariamente. Não adianta correr pro suco verde na segunda-feira de manhã. Não vai resolver teu problema. Não vai resolver teu problema. Se você continuar fazendo isso, você vai continuar caminhando em direção de você não chegar no teu objetivo. Então, faz certinho, tá bom? Cuidar do corpo e cuidar do nosso templo é cuidar todo dia. Todo dia você tem que fazer algo por você. Então, todo dia tem que fazer shot antioxidante. Todo dia tem que tomar chá. Não precisa tomar 3 xícaras de chá, mas tome 2, tome uma que seja. Mas você tem que tomar. Faz parte, né, da estratégia para você mudar a sua chave interna. Para que de fato você vá aí, né, mudando. E você de fato mude. Porque se hoje você não está satisfeita com o corpo que você tem, você precisa mudar. Então, as coisas só dependem de você. E a gente não tem que ficar, sabe, dando desculpa pro marido, dando desculpa não sei por quê, porque eu não tenho tempo, porque o trabalho me consome, porque não sei o quê, não sei o quê. Não é, gente. A gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte tá aqui. A primeira coisa, vocês estão aqui comigo, escutando o que precisa ser feito. E a outra parte é botar a mão na massa. É fazer o que tem que ser feito. Porque também só ficar aqui, ouvindo, e não fazer nada, não faz sentido. A gente precisa, né, caminhar. Lembra quando você era criança? Ou você não vai lembrar quando você era criança, né? Claro, né? Mas se você tem um filho pequeno, que quando começou a engatinhar, imagina se ele tivesse desistido. E não andava hoje, não é? Quando a gente começa a andar de bicicleta, a gente cai pra caramba. A gente desiste? Não. A gente continua. E a gente continua, claro, porque tem pai, a mãe, os avós ali, né? Incentivando, aplaudindo, né? Mas você precisa fazer algo por você. Então comece, tá bom? Só comece, que você vai perceber que as coisas vão começar a fluir. Pode ser água de coco de caixinha? Pode. Tenta achar uma água de coco, tá bom? Eu não lembro agora de cabeça, eu sei que tem. Tem algumas marcas que sim, que ficam com a quantidade de sódio certa. Então, a quantidade de sódio ideal é 4 miligramas por porção. Então, é só dividir o sódio que tá lá pela quantidade de porção que também tá no rótulo. Tá tudo atrás no rótulo, gente. Então, divide uma coisa pela outra. Se você encontrar que bata a 4, perfeito, pode levar para casa. Não encontrou? Procura um coco mesmo, água de coco natural, que hoje dentro dos supermercados, pelo menos aqui, tá bem fácil de a gente encontrar, tá bom? É isso, gente. Mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida para me perguntar? Senão eu vou me despedindo de vocês e volto na quinta-feira, tá bom? Gente,
Um beijo da Nutri e até a próxima. Tchau, tchau.